Neste ano, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a lei de imprensa foi totalmente revogada. Os efeitos da decisão e o direito à liberdade de expressão no Brasil foram tema de debate no Rio de Janeiro, que contou com a participação do Ministério Público e de representantes de veículos de comunicação. Em plena ditadura militar, a liberdade de expressão no Brasil teve sérias restrições. Antes de chegar ao público, toda manifestação tinha de passar por um censor. Foi assim com a música, o teatro, o cinema e a imprensa. A preocupação com o trabalho dos jornalistas foi tanta que o governo criou a Lei de Imprensa. Ela definiu punições a profissionais e empresas condenados por calúnia, injúria e difamação. A ditadura acabou, o país ganhou uma Constituição democrática, mas a legislação continuou em vigor. Somente em abril deste ano veio a revogação. O Supremo Tribunal Federal considerou a lei inconstitucional. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a lei de imprensa incompatível com a Constituição de 1988, levantou algumas questões entre especialistas do direito e da comunicação. Eles querem saber, entre outras coisas, quais os resultados práticos dessa decisão do STF. O tema esteve em discussão neste encontro realizado em conjunto pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro e a Associação Nacional dos Procuradores da República. Participaram do debate o presidente da ANPR, Antônio Carlos Bigonha, o jornalista Aloysio Maranhão, do O Globo, e o deputado federal Miro Teixeira, autor da ação proposta ao Supremo. Entre as discussões, uma certeza: a antiga lei não faz a menor falta, porque qualquer crime praticado pela imprensa é passível de punições na justiça, como em qualquer outra área. A Constituição assegura o direito de resposta e assegura o direito à indenização. E se o jornal negar esse direito de resposta, aí você tem as possibilidades de se peticionar à Justiça. O debate abordou também outras questões, entre elas a liberdade de expressão. Para Aloysio Maranhão, o país não pode se acomodar com o fato de não viver mais numa ditadura. Segundo o jornalista, a sociedade precisa estar atenta à garantia do direito de acesso à informação. É importante o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Legislativo, nem se fala, enfim, a própria sociedade. Quer dizer, é preciso discutir, porque acabar aquela ideia de que acabou a ditadura em 85, veio a Constituinte de 87, promulgada a Constituição em 88, pronto, vivemos na democracia, está tudo resolvido, não. Isso é um processo de construção constante, de criação dessa cultura de respeito às liberdades. Para o Ministério Público Federal, a liberdade de imprensa é fundamental no combate às irregularidades em todas as esferas. É importante a imprensa livre porque é através da imprensa que se descortinam todos os segredos da sociedade, sobretudo os segredos do Estado, e que possibilita o cidadão, que o cidadão viva num contexto de transparência dos poderes públicos. O debate, segundo os participantes, foi produtivo. Esse foi um ótimo debate, porque você está num ambiente de pessoas que sofrem muitas tentativas de mordaça. O Ministério Público já sofreu muitas tentativas de mordaça, como a imprensa sofreu muitas tentativas de mordaça. Felizmente, há jornalistas, há pessoas, há advogados, há políticos que lutam contra essas tentativas. E, ultimamente, eu acho que as nossas forças têm sido vitoriosas. O encontro no Rio integra o projeto Diálogos Institucionais, que tem como objetivo tornar constantes discussões de temas de interesse da sociedade. Uma interlocução mais constante com outras instituições públicas e com os órgãos da sociedade civil, para que essas entidades e instituições venham dialogar com o Ministério Público Federal, para que a gente saiba como podemos melhor servir o bem comum. No país do futebol, o torcedor vive duas expectativas. Uma diz respeito à próxima Copa em 2010, na África do Sul. A outra é em relação à Copa seguinte, que será realizada no Brasil. Uma vitória aqui poderá apagar a lembrança da Copa de 50, que perdemos para o Uruguai em pleno Maracanã. Mas significa ainda uma oportunidade de o Brasil mostrar ao mundo que pode realizar eventos grandes e complexos, como a Copa e as Olimpíadas, que em 2016 terão como sede o Rio de Janeiro. Para isso é importante trabalhar com seriedade e controle dos gastos com a organização. A Copa de 50 no Brasil foi motivo de orgulho. Mas a derrota para o Uruguai na final foi uma grande decepção. Toda vez que
ver aquele lance que eu vejo, aquele lance, a gente se entristece. Pleno Maracanã, né? Não tinha como ser diferente. Acho que foi muito triste. Mais de meio século depois, o Brasil coleciona 5 Copas: 58, 62, 70, 94 e 2002. Todas competições conquistadas em território estrangeiro. Às vésperas da Copa de 2010, na África do Sul, o Brasil tem um motivo para viver mais uma grande expectativa. É que a Copa seguinte, de 2014, voltará a ser disputada no país. Até lá, há muito que ser feito para a realização da maior festa do futebol mundial. Números não oficiais estimam que o custo poderá chegar a mais de 20 bilhões de reais, entre investimentos públicos e privados. A reforma de 14 estádios e a construção de outros 4 poderão consumir mais de 2 bilhões de reais. Em Brasília, o projeto para a Copa de 2014 prevê a demolição do atual estádio Mané Garrincha. Em seu lugar, será erguida uma nova arena com capacidade para 70 mil pessoas. A preocupação é fazer com que tudo fique pronto dentro do prazo. Mas tão importante quanto a realização das obras é a aplicação correta dos recursos. O esforço vai mobilizar todo o país. O Ministério Público Federal já deu o primeiro passo na sua parcela de colaboração. Criou um grupo de trabalho que vai ajudar no controle dos investimentos. Justamente para dar um acompanhamento preventivo, prioritário e uniforme no âmbito do Ministério Público Federal, para que os investimentos da Copa do Mundo não sejam feitos de forma desenfreada e sem um controle interno e prévio dos órgãos de controle, inclusive do Ministério Público. A experiência do PAN 2007, no Rio de Janeiro, segundo o MPF, torna evidente a necessidade de controle. A previsão inicial de gastos era de 390 milhões de reais. Segundo o Tribunal de Contas da União, o custo final ficou em 3 bilhões e 300 milhões de reais. A experiência do Pan-Americano, a meu ver, foi nefasta para o país, porque não houve um controle firme por parte de várias instituições de controle, o que gerou editais com previsão subfaturada para que depois viessem superfaturamento. O grupo, ligado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, pretende atuar em parceria com outras instituições, como TCU e Controladoria Geral da União. E quanto mais cedo começar o trabalho, melhor. Fazer com que seja observado o máximo possível o cronograma instituído pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, para que em última hora não venham os gestores com o argumento de necessidade de dispensa e inelegibilidade de licitações. Por isso temos que fazer esse acompanhamento de perto. A torcida é para que o Brasil dê um show dentro e fora de campo, com razões de sobra para comemorar uma grande conquista. Em 2014 nós vamos ser campeões novamente. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. Espero você no próximo programa. Até lá!